Boa noite, gente. Perdoem o atraso, nossa, foi muito corrido hoje. Espero que estejam todos bem. Estava com muita saudade já de estar aqui, fazia tempo que não vinha. E hoje eu trouxe um tema pra gente que talvez não seja muito legal, mas eu quis muito trazer porque a gente fala pouco sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evolução. E eu quero fazer uma pequena viagem ao longo dessa nossa caminhada que a gente seguiu desde que nós fomos derramados do caldeirão de Deus. E eu espero que vocês gostem. Como todo mundo aqui sabe, eu gosto muito daquela frase do Alain Denis: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e acorda no homem. E a gente vai usar ela hoje para a gente falar um pouquinho sobre cada reino pelo qual nós passamos. Já falei aqui algumas vezes que se a gente imaginasse que Deus fosse um grande caldeirão, nós teríamos todos aqui sido derramados de dentro dele. Pequenas partículas divinas que se soltam de Deus. Deus cria incessantemente e cria a todos simples e ignorantes. Então, a gente sai dele, aquela pequena partícula, e dá início à nossa longa caminhada, até chegarmos aqui hoje, todos humanos que já passamos por todos esses estágios. Então eu queria falar um pouquinho de cada pedacinho desse que a gente passou. E nós vamos usar essa frase tão poética, que é essa maneira tão bonita que o Alain Denis traz, descrevendo essa nossa caminhada. Vocês já pararam para pensar sobre essa parte, a alma dorme no mineral? Por que a alma dorme no mineral, gente? Quando a gente se desprende de Deus e dá início à nossa caminhada, a gente chega no reino mineral. O mineral, a gente sabe que ele é matéria inorgânica. O mineral não tem vida. Eu posso falar que um grão de areia tem vida? Ele ainda não tem vida. Mas o mineral que habita no grão de areia, ele habita também tanto nos seres vivos como nos seres não vivos. Por exemplo, se a gente pegasse o solo da Terra, tem lugares que a gente tem uma concentração muito grande de ferro. E até, inclusive, são usados para ser minerados, e a gente usa o ferro para coisas humanas, né? Mas se a gente pensar no nosso corpo humano, a gente tem o sangue. O que forma a maior parte do nosso sangue? O ferro. Então, o mineral, ele habita tanto no mundo vivo como no mundo não vivo. Vamos falar assim, o orgânico e o inorgânico. Então, é assim que nós damos início à nossa caminhada de evolução. Ora em seres vivos, ora em seres não vivos, nos ares, nos mares, nas montanhas. Essa é a nossa caminhada no reino mineral. E nós vamos do mineral mais simples ao mais complexo, nas formações mais simples às mais complexas. E assim nós somos trabalhados continuamente até que a gente possa deixar o reino mineral e seguir para o vegetal. Quando a gente chega no reino vegetal, aquele princípio pensante, aquele princípio inteligente que se desprendeu de Deus e que já foi por milhares, milhares e milhares de incontáveis milhares de anos trabalhado no reino mineral, ele começa a fazer a sua evolução no reino vegetal. Quando aquele princípio pensante, aquele princípio inteligente, ele chega no reino vegetal, ele passa por uma certa modificação. Ele começa a ser um ser vivo. Mas aqui, eu ainda não posso falar que esse ser vivo, que esse princípio pensante, ele já é um espírito. Por que eu ainda não posso falar? Ele já está vivo. Porque apesar de ele já estar vivo, ele ainda não tem nenhuma consciência de si mesmo.
quando Alain Denis fala, a alma sonha no vegetal, é uma maneira muito bonita que ele traz para explicar esse nosso período de evolução, que é nesse reino vegetal. Lembra que nós falamos aqui uma outra vez sobre os sonhos? A gente, como espírito, a gente sabe que o sonho é aquele momento do nosso sono, o momento que o nosso corpo físico descansa e o nosso espírito se liberta. Porque apesar que eu sempre costumo falar, a gente gosta muito do nosso corpo físico, a gente gosta muito da nossa vida material aqui, mas aqui é só uma prisão onde nós estamos espiando. E quando a gente adormece, esse nosso espírito se liberta. A gente vai ao encontro de entes queridos, a gente vai ao encontro de trabalhadores, encontramos nossos familiares, nossa família espiritual verdadeira, que nem sempre é a família que nós estamos vivendo aqui, né? E então, durante esse nosso desdobramento, durante esse nosso sonho, nós vivemos algumas experiências. Essas experiências, elas são físicas? Elas não são físicas. Por quê? Porque elas acontecem no nosso espírito. Mas algumas vezes, sejam lugares bons ou lugares não tão bons que nós visitamos durante o nosso sono, muitas vezes, quando nós despertamos no corpo físico, a gente volta com lembranças daqueles sonhos, não é assim? Seja um sonho bom, seja um pesadelo, muitas vezes nós voltamos com essa impressão gravada. Às vezes você sonha com um ente querido que já se foi e você fala assim: eu acordei com a sensação de ter estado com fulano. Eu matei a saudade do meu pai falecido, da minha mãe falecida, eu estive com ele. Então, muitas vezes a gente volta com essas sensações. E algumas vezes também, quando a gente tem sonhos que não são bons, às vezes a gente, pela questão da vibração com a qual nós adormecemos, acontece também da gente ser levado até umbrais, até lugares assim, de energias muito densas. E a gente também chega aqui com essa impressão. Então, quando Alain Denis traz essa colocação, que a alma ela sonha no vegetal, é justamente a isso que ele se refere. Porque quando a gente passa pelo reino vegetal, a gente aprende o que são as sensações. É como se aquele princípio pensante que ainda se prepara para ser um espírito, é como se ele trazesse as sensações, ele carregasse todas as sensações do que está à volta dele. Então, por exemplo, quando eu corto uma árvore, essa árvore sente dor? Ela não sente dor física, mas ela grava aquela sensação de dor naquele princípio pensante. E lá, mais adiante, ela vai entender que aquilo era dor ou que aquilo não era dor. Então, no reino vegetal, é onde o nosso espírito começa a ter as sensações. E é por isso que é dito como um reino onde o espírito sonha. Porque ele ainda não está desperto, ele ainda não tem consciência. E por que eu não posso falar que um vegetal sente dor? O que é primordial, gente, para a gente sentir dor? Um sistema nervoso. E as plantas, nenhuma planta, por mais complexa que ela seja, ela ainda não tem sistema nervoso. Então, esse período que o princípio pensante passa no reino vegetal é como se fosse um sonho, porque ele vai levar as sensações que ele viver nesse vegetal. Seja sensações boas, seja sensações ruins. Por exemplo, uma árvore que é queimada num incêndio, ela vai levar aquela sensação do fogo. E da mesma maneira, uma relva que você acaricia, ela vai levar aquela sensação. Tem gente que pensa que se a gente conversa com as plantas, elas florescem mais, elas ficam mais bonitas e vibrantes. Mas não é pela questão dela entender o que eu estou falando. Mas no momento que eu me coloco a falar com uma planta, lembra daquela novela, gente, que tinha o Sassamutema, que falava com as rosas? É por que elas floresciam? Porque naquele momento daquela conversa entre ele e as roseiras, ele enviava as vibrações.
Então, isso a planta absorve, a sensação, a vibração. Se ela é uma vibração boa, ela vai reagir bem. E assim é toda a natureza à nossa volta. Todas as plantas, do mais simples, eu acho que é o musgo, as plantas mais simples, até as árvores mais complexas. E assim, o nosso princípio pensante caminha ainda inconsciente, mas já carregando as sensações, ele passa pelo reino vegetal. E depois de mais outros incontáveis, milhares e milhares de milênios, ele chega no reino animal. Quando aquele princípio pensante ele chega no reino animal, ele já não chega, o Alandeni fala, a alma desperta no animal. Não é que ele vai chegar no animal e já vai adquirir uma consciência. Não. À medida que aquele princípio pensante vai passando pelas classes dos animais, aquele mais simplesinho, o animal mais simplesinho que existe, gente, é a esponja. Hoje eu fui dar uma pesquisada rapidinho, eu achava que fossem as amebas, mas são as esponjas. Então, quando aquele princípio ele vem passando, ele passa pelas esponjas, ele vai passando por todas acho que são, a gente fala reino também dentro dos vegetais, mas são as classes, né? Aí ela vai se dividindo, eles passam pelos protozoários, passa pelos fungos, passa pelas aves, pelos répteis, e assim esse princípio vai passando até ele chegar em animais mais complexos. Então, quando é o momento que aquele princípio pensante deixa de ser só um princípio inteligente e passa a ser um espírito, não ainda um espírito com E minúsculo como o humano, mas é no reino animal que ele já começa a adquirir a consciência de espírito. À medida que as reencarnações vão acontecendo, à medida que aquele princípio vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiências, vai entendendo aquelas sensações que ele teve lá no reino vegetal, à medida que ele vai entendendo que uma sensação boa é um afago, uma sensação ruim é uma dor, à medida que essa consciência vai crescendo, esse animal vai deixando de se tornar princípio pensante e passa a se tornar um espírito com E minúsculo. Ele vai tomando consciência de si mesmo. E demora muitos milhares e milhares de milênios, gente, demora muito. E geralmente os animais passam por todas as classes de animais até ele chegar nos mais complexos. Aqui na Terra, a gente tem os mamíferos, que são os mais complexos. O sistema nervoso, por exemplo, de um mamífero, ele já é bem parecido com o do ser humano. E muitas semelhanças já existem até no cérebro do animal com o cérebro humano. Então, o que acontece depois disso? Ele já, vamos supor, aquele meu cachorrinho que só não fala dentro de casa, será que numa próxima reencarnação ele já nasce, gente? O animal jamais será homem no planeta em que ele foi animal. Não daria para isso acontecer, gente, porque essa evolução ela é tão lenta, que quando o animal terminar todas as suas escalas aqui na Terra, ele vai ser levado daqui para outros planetas superiores. Lá ele vai recomeçar toda essa escalada de animal, e aí sim, quando ele estiver pronto, ele vai ser humano. Mas ele não volta aqui para a Terra, ele é levado para um planeta primitivo. Porque por mais evoluído que ele esteja como animal, por mais que o planeta seja evoluído, ele ainda não pode chegar num planeta como na Terra, que nós já estamos tanto adiantados, já em geração quase, e reencarnar como humano. Ele precisa passar por todas aquelas etapas do homem primitivo e refazer todo esse caminho que nós já fizemos aqui na Terra. Então, os animais que estão
Vocês já pararam para pensar nos animais que entram em extinção? Alguns pela culpa do homem, mas muitos pela própria espiritualidade, que os retira porque aquele tempo determinado já foi cumprido. Por exemplo, vocês acham que seria concebível hoje aqui na Terra ter dinossauros? A gente sabe que os dinossauros existiram, mas não seria possível a raça humana conviver hoje em dia com os dinossauros. Então eles foram tirados da Terra. No momento que eles cumpriram a sua missão, provavelmente levados para outros planetas para que aquela evolução continuasse. E muitos outros desses animais que foram extintos foi justamente por isso, porque eles terminaram seu período de evolução e foram levados. A ciência humana fala do elo perdido, né? Que é onde é aquele elo perdido onde o homem deixa de ser animal e passa a ser humano. No Espiritismo a gente sabe que não existe elo perdido. O que existe é que os animais são levados a outros lugares para completar essa evolução. Então, alguns animais hoje em dia estão sendo retirados aqui da Terra justamente por isso. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, nas abelhas? As abelhas, elas têm um sistema tão complexo dentro da colmeia que os humanos deveriam imitar. Mas a compreensão humana não compreende a complexidade de uma colmeia. E vocês sabem por quê? As abelhas não são da Terra. Elas foram trazidas para a Terra para uma determinada missão, para um determinado trabalho aqui na Terra, e agora elas estão sendo retiradas. Vocês perceberam que ultimamente a gente está tendo muito incidente com abelhas? Colmeias inteiras morrendo. As abelhas estão sendo retiradas da Terra, porque elas estão terminando esse tempo de missão aqui. Então, a evolução dos animais, ela é assim. Eles ficam nos planetas até o momento em que eles cumprem todas as etapas, porque todo esse reino animal ele está sendo preparado para se tornar humano lá na frente. Então, essa é a nossa parte da evolução no reino animal. Quando a gente terminar todas as etapas aqui na Terra, quando a gente cumprir todas as etapas num planeta superior ao nosso, Júpiter, por exemplo, utiliza animais no trabalho braçal. Em Júpiter não existe trabalho braçal mais para humanos. E todo o trabalho é feito por animais. Então os animais de lá eles são extremamente mais desenvolvidos. E eu ouso falar que eu acredito que tem muitos animais em Júpiter que são mais desenvolvidos do que muito humano aqui na Terra. Acho que ainda tem muito humano que deveria ter ficado mais tempo em planetas superiores como animais. Ou talvez mais tempo nos primitivos, né, gente? Mas depois que eles vão terminar tudo isso, aí eles iniciam a caminhada humana. E chegamos a nós humanos. Essa foi toda a nossa caminhada e todos nós aqui passou por tudo isso e a gente chegou lá no primitivo. O que acontece? No primitivo, a gente começa a tomar aquela consciência que nos vem sendo imposta. Toda a nossa evolução, desde o momento do nosso derramamento do poderão de Deus, até toda essa conclusão no reino animal, toda a nossa evolução, ela é imposta. Por que ela é imposta? Espíritos superiores cuidam dessa evolução. Eu posso falar que o meu cachorrinho escolhe nascer na minha casa? Não, ele não escolhe nascer na minha casa. Os espíritos protetores dos animais, acho que são os zoófilos, né? Eles que fazem toda essa preparação na reencarnação dos animais. Então são eles que escolhem os lares que eles vão nascer, as famílias que eles vão nascer, e assim fazer todo esse progresso. Aquele meu animal que eu amo tanto, que a gente ama hoje em dia como filho, graças a Deus a gente já tem essa consciência maior em relação aos animais, eu seria humano junto com ele? Eu não seria humano junto com ele, a não ser que eu estacionasse demais o meu progresso humano, porque a partir do momento que eu chego no reino nominal,
Qual que é meu objetivo? Angelitude. Então eu preciso caminhar. Para que eu alcançasse, para que o meu animalzinho alcançasse o meu mesmo nível de evolução, eu teria que ficar sentado na vida, parado sem progredir um milímetro, por muitos e muitos milhares de séculos, para que esse animalzinho me alcançasse. Então, apesar dos vínculos das famílias espirituais que nós temos hoje ter começado lá no reino animal, o que a gente consegue, o que é mais próximo de nós, esse meu mentor, que hoje cuida de mim, é muito provável que ele tenha sido um humano que cuidou de mim quando eu era um animalzinho ainda. Então é mais ou menos essa relação entre o homem e o animal no grau de evolução. Dizem que, por exemplo, nós estamos para os animais assim como Deus está para nós. É uma distância muito, muito grande ainda. Quando eu chego no reino nominal, que eu deixei o reino animal para trás, e eu começo a entender toda essa consciência que me foi imposta, aí eu começo uma nova caminhada. Qual que é essa minha nova caminhada? Angelitude. Qual que é a diferença de tudo que eu passei para trás a partir desse momento que eu chego na espécie humana? A partir daqui, todas as minhas decisões, todas as minhas ações, elas são do meu livre-arbítrio, elas são consequências do meu livre-arbítrio. A partir do momento que eu chego na humanidade, eu ganho esse presente, que é o livre-arbítrio. Então, a partir daqui, a minha evolução não é mais imposta a mim. Sou eu que escolho as minhas experiências, sou eu que escolho os caminhos que eu vou trilhar. Então, por isso que muitas vezes a gente se demora mais que outros vão mais rápido, outros vão mais lentos. Por quê? Porque sou eu que escolho. Então, nem sempre eu vou escolher caminhar mais rápido. Já viram aquele ditado? Tem gente que vem no mundo a passeio. Muitas vezes as pessoas passam tempo passeando e não trabalhando na sua evolução. Só que a gente sabe que todo mundo é movido pela lei do progresso, todo mundo é movido pela lei do trabalho, todo mundo é movido pela lei do amor, mas cada um vai no seu tempo. Então é por isso que a gente tem essa diversidade tão grande entre nós humanos, porque todos nós tivemos uma caminhada individual. Ninguém no planeta Terra inteiro viveu a mesma evolução do outro. Eu posso ter sido um grão de areia no deserto do Saara, talvez eu Jessi foi no do Nordeste. Eu posso ter sido do mar salgado lá no Oriente, Dona Geralda aqui na praia quentinha do Brasil. Então, assim, cada um vai trilhar o seu caminho, cada um vai ter essa evolução individualmente. Então, é por isso que todos nós somos tão diferentes uns dos outros. E aqui no reino humano, onde eu tenho meu livre-arbítrio, onde eu tenho minha consciência plena e eu faço as minhas escolhas, eu vou colher e plantar. Então, tudo o que eu fizer vai ser da minha responsabilidade. Tem uma questão que a gente fala muito quando a gente estuda a espiritualidade dos animais, é que, por exemplo, existem pessoas que são mais nervosas, pessoas que são mais calmas, pessoas que são mais rápidas, outras mais lentas. Tudo isso tem uma explicação também na questão de como você saiu do reino animal. A Irvênia Prado, ela traz no livro dela uma coisa muito interessante, que, por exemplo, um tigre que viveu na África não pode ser comparado àquela evolução a um carneiro que viveu numa fazenda tranquila. Então ela fala assim que a porta da humanidade, ela tem muitas entradas. Então é mais uma questão que difere tantos humanos, porque tudo o que nós somos hoje é o que nós fomos moldados ao longo de todo esse nosso tempo, desde o momento da nossa criação. Outro dia eu estava vendo uns estudos e
Deus cria todos simples e ignorantes. Aí ele falou assim: o homem sempre será homem e os animais sempre serão animais. Então, gente, é uma questão de uma interpretação que tem em alguns livros eu não sei se é do Kardec, se é na Gênese, mas tem uma questão que fala o seguinte: o peixe sempre vai ser um peixe, o cachorro sempre vai ser um cachorro. Mas aqui a gente não está falando do espírito, a gente não está falando daquele princípio que vai habitar o corpo do peixe, o corpo do cachorro. Os cachorros sempre serão cachorros, os peixes sempre serão peixes. O que diferencia? Aquele princípio que passou por eles, aquele espírito que passou por eles. Então é por isso que quando nós chegamos na humanidade, a gente tem essas peculiaridades, as nossas pequenas diferenças entre os outros, porque cada um trilhou seu caminho.